Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Quem vos sauda mais uma vez é o Presbítero Paulo. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, Presbítero Paulo César Oficial. E este vídeo, como vai tratar sobre o testemunho da minha vida, para os irmãos conhecerem, serem edificados, aumentar até a sua fé a respeito do Deus que pode fazer coisas extraordinárias. Então, vai estar também no meu outro canal, Escola de Teólogos, tá bom? Então vai estar aqui no canal Presbítero Paulo César Oficial e também no canal Escola de Teólogos. Se você não é inscrito no Escola de Teólogos, corre lá, nos ajude se inscrevendo, porque tem conteúdo de suma relevância, né? Para o meu e o seu conhecimento, para a glória de Deus, tá bom? E se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva também. Agora, sem muitas delongas, meus irmãos, porque tem muita coisa aqui para falar, vou gastar pelo menos uns 15 minutos a 20 minutos, não vou contar todo o testemunho, mas o que eu contar, eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, tá bom, meus queridos? Eu peço para vocês ouvirem até o final, é muita coisa que Deus fez na minha vida, né? Vamos dizer assim, eu não caí aqui de paraquedas, então eu peço que você já vai curtindo essa live, esse vídeo, tá? Curta esse vídeo, por favor, e já comente depois que você assistir todo o conteúdo, tá bom? Vamos lá. Quero começar dizendo para os irmãos que quando eu era criança, eu era católico, né, da igreja católica. Esse é o meu testemunho de vida, tá, meus irmãos? E eu não era igual muitos que se dizem católicos, né, e não praticante, pelo contrário, eu era muito ativo mesmo. Sempre eu estava nas missas, né? Batizei ainda criança, né? Não me lembro direito, não me lembro nada na verdade. Tomava aí o corpo, né, de Cristo, e ao passar dos anos, eu era tão ativo em peças de teatro, agora não vou saber o nome certo, tá, meus irmãos? Mas que eu ficava lá lendo a Bíblia, auxiliando o padre de um lado e uma outra criança do outro lado. Catequese, né, todos os sábados eu participava constantemente, todos os trabalhos da Igreja Católica, na época, mesmo criança, eu era ativo. Chegou um tempo, a título de curiosidade, que quando eu tinha 10 anos de idade, eu já era vice-presidente do Círculo Bíblico Mirim, de casa em casa. Nós levava aquela revista, né, como se fosse a revista de EBD, da Escola Bíblica Dominical, e a gente trazia ensinamento. Eu tinha 10 anos e a presidente, que chamava Ayane, ela está viva até hoje, né? Ela tinha 12 anos de idade. Então a gente era bem esforçado, né? Para a glória de Deus mesmo, ainda criança na igreja católica. Então, irmãos, eu já estava quase preparando para caminhar para ser padre. Tinha esse desejo no meu coração. Eu admirava muitos padres, tá bom? Então, prosseguindo um pouco mais no testemunho, chegou um tempo na minha vida que, e eu tô abrindo meu coração para vocês, que eu já não estava aguentando mais. Aguentando mais por quê? Porque a minha vida toda, porque a gente tivemos um padrasto, eu tinha mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de idade, né? Minha mãe fala 2 anos no máximo, 3 anos de idade, e esse padrasto, ele bebia muito, meus irmãos, ele bebia muito, espancava minha mãe, quebrava tudo dentro de casa, né? Maltratava muito a gente, quebrava os móveis de casa, e a minha mãe trabalhava em 3 serviços, para tentar, vamos dizer assim, manter a família, né? Isso é eu e mais 3 irmãos, e posteriormente a minha mãe adotou mais um. Meus queridos, não é fácil. E com esse passar de anos, né, que a minha mãe vivendo no sofrimento, Deus claramente guardou minha mãe, e ela sendo espancada, geralmente constantemente a gente via faca em seu pescoço, né? A gente via a minha mãe machucada, maltratada, era muito triste. E a gente chamava a polícia e a minha mãe acabava desmentindo nós
que eram nossos irmãos, e a minha avó também. E era muito triste. A gente viveu tempos difíceis. Vivíamos vagando de casa em casa, a maioria das vezes tomando conta, né, de favor nas casas, e já moramos em muitos anos morando em um barraco de madeirite e lata, meus irmãos. É muito triste falar sobre isso. Nunca passamos fome, mas já passamos momentos em que não tivemos nada, além de arroz e feijão, né? E dávamos glória a Deus por isso, né? Já teve momentos que a minha mãe pegava 5, 10 reais, 15 reais e mandava a gente comprar pelanca, né? Pelanca de pelinhas de frango pra gente comer, né? Pra gente não ficar sem carne. E a gente falava que era para cachorro. Então, a gente já passou por muito sofrimento mesmo. E com o passar dos anos, mesmo na igreja católica, eu via que isso não acontecia nada, não uma mudança de nada. A própria minha avó, que agora é falecida, ela morreu, ela mexia com a questão de... Ela era da igreja católica e também, meus irmãos, ela mexia com parte espírita, né? Fazia trabalhos espíritas. E aquilo tudo mexia muito comigo. Só que antes de eu ter certeza de ir para a escola, ficar 8 anos fora, né, para ser um padre, chegou um momento da minha vida que minha mãe foi maltratada, nós mudamos, e nessa mudança a gente foi morar no fundo de uma igreja evangélica batista, né, Batista Renovada. E lá o povo era de muita oração na época, né? Isso há 19 anos atrás, era de muita oração, jejum, né? Subida nos montes para orar e tudo. Igreja muito fervorosa na época. E eu não gostava de evangélico, né? Já ouvia muito gente falar, minhas próprias vozes falar mal dos evangélicos, e eu achava também muito barulhento, e ainda criança não sabia discernir muita coisa. E aí, uma certa feita, a gente começou a frequentava a igreja. Aí um dia eu vi a minha mãe sendo traída pelo meu padrasto, fui falar com ela, ele espancou ela, deu um murro no olho dela, ficou bastante roxo. Aquilo lá doeu muito pra gente, doeu muito. Eu fiquei sem força naquele dia. Foi muito triste, irmãos. E a gente continuou frequentando a igreja. Eu não estava aguentando mais, já tinha dado vários conselhos para minha mãe fazer besteira com meu padrasto. E graças a Deus que ela não ouviu, né? Porque senão hoje a gente ia carregar esse trauma pior ainda. E aí, meus irmãos, a gente foi para a igreja. Começou a frequentar a igreja. Chegou um momento que a missionária convidou a gente para ir para o monte. A gente falou, vamos mãe. E minha mãe foi subir no monte, meu padrasto falou assim, comedor de feijão não me derruba não. Comedor de feijão não derruba não. Eu quero ver o que esses homens estão fazendo com a minha mulher no meio do mato. Fala desse jeito. Nós subimos no monte. Na metade do monte, que é uma montanha bem alta, se vocês não conhecerem, ele começou a querer descer, tirou a camisa e começou a querer descer do monte, meus irmãos. E lá na metade do monte, nós falamos, não, agora você vai ir, subiu. Lá em cima, eu tinha 12 anos de idade. Ele cruzou as pernas, engrossou a voz, mudou, manifestou o demônio e pediu minha mãe, parece um galho de árvore, no monte, 10 horas da noite. E aí eu arrepiava todo de medo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei a orar igual os evangélicos oravam, né? Comecei a repreender, falei, meu Deus, liberta ele, em nome de Jesus eu vou servir. Se o Senhor libertar ele, eu sei que o Deus dos crentes é real. Eu comecei a repreender. Ele gritou berrando, né? Comedor de feijão não derruba não. Você quer vir? Então vem. Desse jeito do meu lado. Irmãos, eu, imitando os evangélicos, com 12 anos de idade, meu padrasto bem alto, gordo, e eu com a minha mão batendo no pé, sapateando, tipo assim, marchando, né? Tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus, com muito medo. Irmãos, juntou pelo menos uns 6 a 7 homens em cima dele, para segurar ele. Ele jogou todo mundo no meio do mato, e dava gargalhada. Nós ficamos 2 horas expulsando demônios dele. Eram legiões. Uma legião, alguns estudiosos falam que é 6.000 demônios. Outros tantos falam que é 12.000.
Então é muitos demônios na vida de um homem só. Por isso que a vida dele, a maioria, 99%, era coisas maldosas que ele fazia. Ou com animais, né, matava cachorros, ou com a minha mãe, quebrava tudo dentro de casa, não gostava muito de trabalhar, né? E tantas outras coisas maldosas, que eu não posso nem relatar aqui tudo, de tanta maldade que ele já fez. Então, irmãos, era muito triste a minha vida e dos meus irmãos. Meus irmãos sofreram muito. É por isso que eu tenho que contar esse testemunho para vocês, para edificar vocês também, para vocês verem que não é só a vida de vocês. Muitas das vezes a gente está fazendo estudos teológicos aqui, estudo bíblico, pregando, louvando, alegre, porque o que Deus fez na nossa vida ao longo do tempo, mas não é fácil. Irmãos, resumindo, os demônios saiu, ele chorou, e outrora ele bebia 2 litros de pinga, 2 litros de pinga por dia, só pinga, ele não gostava de cerveja, pinga com algumas misturas de vez em quando, mas ele já amanhecia bêbado, ele começava a beber e à tarde ele estava incontrolável, infelizmente. E aí ele chorou, aceitou Jesus, minha família toda aceitou Jesus, e pra mim, Paulo, eu tinha muita desconfiança se era verdade, se realmente ele ia mudar. Então eu comecei e falei, não, se realmente vai mudar, se realmente toda a minha família que aceitou Jesus, e vai ter mudança, principalmente do meu padrasto, é a mesma coisa, irmãos, de eu ver o mar se abrir para o povo de Israel passar. É algo sobrenatural de Deus que aconteceu ali, se de fato ter mudança. Então eu ia acompanhar. O pastor me insistiu para me aceitar Jesus, eu falei, não vou aceitar não, porque eu estava meio com receio, né, se era verdade ou não. E também porque eu era da igreja católica ainda. Com o passar do tempo, eu vi a mudança extraordinária do meu padrasto. Ele desceu do monte, pegou todas as bebidas dele, rasgou, jogou fora os litros, né? Rasgou os litros, jogou fora a bebida. E, irmãos, ele não trabalhava, começou a trabalhar em um serviço de porteiro. A minha mãe estava 12 ou 13 anos junto com ele, falou assim, Joaquim, eu nunca falei que eu te amo para casar com você, mas agora eu caso. Eles casaram, ele viu o cooperador, eu vi uma mudança totalmente diferente, extraordinária, e aceitei a Jesus. E ele como cooperador. Passou uns anos, virou diácono, né? E eu como cooperador, fazendo a obra, ele também fazendo, minha mãe fazendo, meus irmãos fazendo. Irmãos, Deus fez algo tremendo. Ficou 5 anos dessa forma. Hoje, resumindo, hoje, ele começou a beber, né? Naquele tempo lá ele começou a beber. Depois de 5 anos que Deus tinha feito aquilo tudo. Né? Mas o que a pessoa desvia depois, para mim não importa. Importa o que Deus fez. O que ele provou para mim que ele é. Louvado seja Deus. Então, ele desviou, começou a beber, abriu um bar para ele. Minha família toda desviou também, né? Só que ele não fez tais maldades com a minha mãe igual outrora, porque todo mundo já cresceu, né? Já estava um pouco maior. E aí minha mãe se separou dele. Mas resumindo, irmãos, foi exatamente isso que aconteceu. Aí um pouco mais pra frente, eu continuei firme, mesmo com as minhas fragilidades, meus defeitos. E continuei firme com Jesus, porque ele que fez algo tremendo na minha vida, né? Virei diácono, servi ao diaconato 13 anos como diácono, para a glória de Deus, pregando aí praticamente todo dia lá. Eu esqueci de falar para vocês onde que eu nasci, né, irmãos? Eu nasci numa cidadinha bem pequena, segundo a minha mãe, agora eu não vou saber o nome, e em poucos dias de vida eu mudei para Valadares, Governador Valadares, e lá em Valadares eu vim para cá, né, para Mato Grosso, mas eu fiquei lá em Valadares até meus 23 anos de idade, tá bom? E lá eu fiz a obra do Senhor, preguei em cerca de quase 700 igrejas, que eu pregava todos os dias, para a glória de Deus, né? Não só, essas 700 igrejas, mas não só em Valadares, tá? Eu preguei em alguns lugares próximos, eu tive a oportunidade de pregar em Belo Horizonte. A minha vida toda de diácono foi em umas 700 igrejas, para a glória de Deus, e quase 3.000 sermões para a glória de Deus, sem exaltação nenhuma.
Por quê? Porque quando eu estava na igreja Batista Renovada, Deus, eu não era nada, nem cooperador. E eu era rebelde, bem rebelde. Eu ia na igreja evangélica e saía no meio do culto. 8 horas eu vazava fora linguajar mineiro, né? Eu não aceitava ficar ouvindo a pregação, achava muito longa, me dava sono. E aí eu ia embora, o pastor ficava bravo, pastor Joilson, né? Então, irmãos, Deus foi trabalhando no meu coração, a palavra dele foi enxertando e aí hoje eu vivo a palavra de Deus, né? Eu amo ela. Então, Deus começou a usar homens de Deus, tanto da nossa igreja como fora da igreja, para revelar e falar que Deus tinha uma obra de pregação na minha vida, né? Que eu ia ser um pregador do evangelho, que eu ia rodar o Brasil e fora do Brasil para me preparar. Eu comecei a estudar a palavra de Deus, não sabia nem o que era capítulo direito, nem na igreja católica eu não aprendi tanto, né? E versículo direito, né? Explanar um pouco, aprender. Então a primeira pregação que eu preguei, eu tinha 13 anos de idade, 13 anos, né? E eu preguei 15 minutos. 15 minutos. A metade dos 15 minutos foi só sem falar nada, tremendo, igual a vara verde, como muitos dizem, de tanto medo, assim. Não tinha argumento, nervoso. E aí o pastor, depois da mensagem, bateu a mão nas minhas costas e falou assim: tô decepcionado com você, hein? Aí eu falei que nunca mais ia pregar. Aí eu fiquei 1 ano sem pregar. E Deus só cobrando. E aí hoje, irmãos, pra glória de Deus, voltando um pouquinho ainda, desses 13 anos, eu lá em Valadares, Minas Gerais, Deus usando pessoas, e eu orando a Deus para mim namorar, para me noivar, casar, né? Ter uma serva de Deus do meu lado. E Deus usando pessoas para me falar que a minha esposa era uma confirmação que Deus ia me levar em outra cidade, para longe, eu continuar servindo a Deus. E eu vim para Mato Grosso, casei, né, com uma serva de Deus, com a filha de um pastor, e estou aqui até hoje, né? Servi 13 anos como diácono, hoje eu sou presbítero, 1 ano e meio mais ou menos como presbítero. Já tenho 2 livros lançados, já preguei em centenas de igrejas, e para a glória de Deus, irmãos, Deus tem feito tudo aquilo que ele falou através das profecias na minha vida, para a glória de Deus. Quando ainda eu estava na barriga da minha mãe, os demônios, que muitas das vezes estavam na vida da minha avó quando ela fazia trabalho, eles falavam que eu ia ser o sucessor dela, no lugar dela. Mas Jesus falou diferente. Jesus falou que eu ia ser servo dele, homem de Deus. Eu louvo a Deus por esse chamado. Eu espero que em poucos minutos, esse 18 minutos de testemunho possa de alguma forma edificar a vida de vocês. Tem coisas que eu não contei aqui, para não ficar muito extenso, e coisas muito mais profundas, que eu coloquei no meu 3º livro. Já mandei para correção ortográfica, breve vai estar pronto. O nome do livro já estou falando de antemão para os irmãos, Tratamento Familiar. Tratamento Familiar mais meu testemunho. Louvado seja Deus. Mais meu testemunho, tá bom? Então, se vocês agora estiver curioso dos meus livros, mas irmão Paulo, quais os livros que o senhor escreveu? Então, vou te mostrar para vocês rapidinho. Aqueles que ficaram até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Peço para vocês, se possível, compartilhe para mais pessoas. É um pequeno testemunho, mas eu acho muito forte de Deus fez na minha vida. O primeiro livro que eu lancei, meus irmãos, esse aqui, ó, Passo a Passo de a Vida Cristã. Se você quiser adquirir, ele é apenas R$20, tá bom? Passo a Passo de uma Vida Cristã. Aí eu e minha esposa aqui atrás. Olha o que Deus faz, né? Pegou a pessoa lá do monturo e hoje fez pregador da palavra de Deus. R$20 apenas, tá? Passo a Passo de uma Vida Cristã, com 90 páginas. E eu lancei esse em 2023, esse ano, tá? Em janeiro, o drama da igreja moderna, com o subtítulo Desigrejados e a importância da igreja local, tá bom? Para não ficar muito extenso, eu não vou explicar sobre os 2 livros. Se porventura vocês quiserem adquirir, meus irmãos, me procure e ore por mim, tá? Breve, o 3º livro tratando sobre a minha vida toda,
Nós vamos tratar no terceiro livro de filhos para pais, de pais para filhos, parentes de segundo e terceiro grau e casamento. Vamos abordar tudo sobre família, com o meu testemunho, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por você estar aqui, tá bom? Só peço a última coisa, se inscreva neste canal e se inscreva lá na Escola de Teólogos também. Um abraço para todos, Deus abençoe.